Irmãos, esse hino aqui é maravilhoso, né? Ele mostrou aqui de forma grandiosa o grande amor que o Senhor teve por cada um de nós. Aqui ele estava mostrando qual condição o homem estava, completamente sem esperança, mas aí Jesus Cristo demonstrou todo o seu amor por nós. E aí deu a sua vida. E aqui nessa penúltima estrofe mostra assim: seu sangue verteu até a morte. Ela, porém, não reteve o Senhor. Que vitorioso! Jesus ressuscitou. Ó Senhor Jesus, que alegria, irmãos. É por essa razão que todos os domingos os irmãos falam que isso aqui é um motivo de festa, de estarmos alegres, porque de fato o Senhor ressuscitou e hoje nós temos esperança. E a esperança está no versículo seguinte, na estrofe seguinte. Ele diz aqui: fato tão real, Jesus tornou seu espírito. Ao que nele crê, Deus sim regenera e dá vida eterna. Reconciliação. Irmãos, tudo que Deus anelou e buscou, cumpriu-se no Filho, mediante o Espírito. Deus ao homem se mesclou e produziu novo homem. É a igreja, a sua expressão. A santa cidade será a consumação. É isso aí, irmãos. Hoje, o Senhor espera isso aqui, ó, que a igreja seja a sua expressão. Que a gente possa levar, como aqui a gente vai ver hoje, a gente possa dispensar esses mistérios de Deus. Essa alegria, esse amor, tudo que Ele fez por nós, a gente possa expressar esse amor para as pessoas. E hoje, irmãos, para orar, queria chamar aqui Roseni e Ian, para que a gente possa orar aqui nesse espírito de amor e de alegria, por de fato esse amor que o Senhor fez por cada um de nós. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, declaramos para todo o universo, oh Senhor Jesus, Jesus é vitorioso. Senhor Jesus, Senhor, nem mesmo a morte, Senhor, pode reter a tua pessoa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, de fato, Senhor, reconhecemos a tua obra na cruz. Senhor, e não apenas reconhecemos, Senhor, mas também cremos nela. Senhor Jesus, Senhor, nosso destino era, Senhor, um lago de fogo. Ó Senhor Jesus, Senhor, mas na tua morte, o Senhor nos resgatou. Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a ti, Senhor. Senhor, todo aquele dia, Senhor, o Senhor sozinho, ó Senhor Jesus, suportou tantas coisas. Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a ti por isso. O Senhor naquele dia, o Senhor via cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, diante dessa mesa, Senhor, Senhor, que representa essa obra, Senhor Jesus, Senhor, o corpo e o sangue, Senhor, o pão e o vinho, Senhor, separados, ó Senhor Jesus, Senhor, mostra essa tua obra, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã nós declaramos, Senhor, nós te amamos, Senhor, amamos a tua obra, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, naquele dia, o Senhor venceu, ó Senhor Jesus, o Senhor venceu Satanás, o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu todas as coisas. Senhor, declaramos, Senhor, nós abrimos a ti. Senhor, vence também nosso eu. Ó Senhor Jesus, Senhor, na igreja, Senhor, trabalha em nós. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa, Senhor. Senhor, abençoa esse pão. Senhor, abençoa esse cálice. Ó Senhor Jesus, Senhor, cálice da nova aliança. Senhor, Deus e o homem, Senhor, totalmente mesclados. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, como não nos alegramos diante de tanto amor, diante de tanta misericórdia, para que o Senhor teve conosco. Ó Senhor Jesus, essa mesa ela não é uma mesa de condenação, é uma mesa de amor, é uma mesa onde mostra toda a realidade do Senhor para conosco.
Na verdade, nós não éramos merecedores, mas Ele achou graça, ó Senhor Jesus, e nos resgatou do império das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Hoje nós podemos caminhar, não olhando para a nossa condição, mas olhando firmemente para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Ó Senhor Jesus, isso nessa manhã nós nos gloriamos no Senhor, diante desse símbolo, o pão que tipifica o teu corpo, o vinho que tipifica o teu sangue, sangue da nova e eterna aliança, sangue derramado em favor de cada um de nós. Senhor Jesus, isso nessa manhã, Senhor, santifica este pão, santifica este vinho e nos faz, Senhor, ter mais realidade do teu amor para conosco, Senhor Jesus, e nos faz prosseguir essa carreira, Senhor, que um dia tu determinou a cada um de nós, Senhor Jesus. Não vamos olhar para nós mesmos, mas olhar para o Senhor, aquele que nos chamou, aquele que nos resgatou e que tem trabalhado nas nossas vidas, oh Senhor Jesus. Por isso nessa manhã o nosso coração é de total gratidão ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, enquanto partimos o pão, vamos desfrutar do hino C43. Hino C43.
Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmão, vamos orar 2 minutinhos, amém? Individual, pedir ao Senhor para o Senhor falar ao nosso coração. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Por mais uma reunião, por essa mesa maravilhosa, Senhor. Amém. Esses símbolos, Senhor, que expressa o teu amor por nós. Amém. O Senhor pagou esse alto preço por nós. Nenhum de nós, Senhor, era capaz de pagar esse preço. Nem somos ainda capazes de pagar esse preço. Só o Senhor pôde pagar tal alto preço, Senhor, para nos resgatar de volta para Deus. Louvado seja o teu nome. Senhor, deu o seu Espírito para nós, nós que cremos no Evangelho. Senhor, para que esse Espírito possa nos salvar completamente. Senhor, regenerando o nosso espírito. Senhor, salvando a nossa alma. E por fim nosso corpo será glorificado. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é que nos preparou para tal bênção, Senhor. A bênção da salvação plena de Deus para nós, para nos resgatar de uma tão grande morte. O Senhor nos leva a uma tão grande vida, a vida de Deus. O Senhor nos conduzindo à glória. Senhor, em meio às circunstâncias, em meio às situações, o Senhor está trabalhando em cada um de nós. Aquele que começou a boa obra, Ele há de completá-la, Senhor. Louvado seja o teu nome. Mas nós pedimos ao Senhor que queremos que o Senhor complete essa obra em nós hoje. Sermos vencedores com Cristo, para reinarmos com o Senhor no reino milenar. Senhor, abra os olhos do nosso coração, para que possamos cada dia mais, Senhor, contemplarmos essa esperança da vinda do Senhor, e de reinarmos com o Senhor no reino milenar. Louvado seja o teu nome. Senhor, abençoa essa reunião, abençoa essa palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, a gente está vendo hoje a segunda mensagem, né? Do alimento diário, que tem essa série, né? Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. E, irmãos, o volume, né? O segundo volume que a gente está vendo, fala de despenseiros de Deus, né? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 4. Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4. Verso 1, irmãos. Que diz? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Vamos ler mais outra vez? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Paulo, ele está falando aqui que há uma importância. Qual é essa importância? É que os homens nos considerem como ministros de Cristo. E essa palavra ministro é huperetes no grego, né? E quer dizer servo, quer dizer criado. E diz assim, e não só como ministros de Cristo, e despenseiros dos mistérios de Deus. Essa palavra despenseiros no original grego é oikonomos, né? Que vem de oikonomia, e é também economos, que
é aquele que distribui a economia, né? E a gente viu que oikonomia quer dizer oiko, é uma palavra grega, economia, oiko quer dizer casa, e nomos, lei, ou seja, a administração de uma casa. Que casa é essa que Paulo estava falando, que nós devemos ser considerados pelos homens como dispenseiros dos mistérios de Deus? Essa casa é a igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver um pouco sobre essa casa. 1 Timóteo, capítulo 3. Senhor Jesus, amamos Tua palavra, Senhor. Fala para nós. Verso 15, ele diz assim: para que se eu tardar, Paulo falando isso a Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aí ele vai dizer que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo ele está dizendo aqui, irmãos, que nós devemos proceder na casa de Deus, né? Então como é que nós devemos proceder na casa de Deus? Ele diz que essa casa de Deus, ela é a coluna e base da verdade. Ou seja, a igreja é quem sustenta a verdade. Que verdade é essa? Principalmente, Cristo como a verdade de Deus para os homens. Louvado seja o nome do Senhor. E também, ela é o quê? Ela é a base da verdade, ou seja, ela é fundada na verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se o homem quer conhecer a verdade, ele precisa conhecer a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Paulo, ele está dizendo aqui que nós devemos proceder na casa de Deus, ou seja, a casa de Deus é o lugar que nós procedemos. Irmãos, a casa de Deus é a igreja. Ela é composta de todos os filhos de Deus que creram no Senhor. Só que ela tem uma expressão muito prática, que é a igreja na cidade. E eu queria compartilhar um pouco mais aqui com os irmãos. Aqui em Campina Grande, todos nós que cremos no Evangelho, junto com todos os filhos de Deus, somos a igreja de Deus nesta cidade. Amém? E nós somos a expressão da casa de Deus nesta cidade. E aqui nós devemos proceder segundo a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem irmãos que não têm essa visão. Mas pelo fato de eles não terem essa visão, não quer dizer que eles não estão na casa de Deus. Eles estão na casa de Deus. Porque Deus é muito sábio. Olha só, você não tem como fugir do limite da igreja. O limite é a cidade. Não estão entendendo? Quer você queira ou não, uma vez que você creu no Evangelho, você já está na igreja. E você está na cidade, porque você mora nela e você vive nela. Então a única maneira de você sair da igreja em Campina Grande, por exemplo, é você ir para João Pessoa. Mas quando você vai para João Pessoa, você passa a fazer parte de quê? Da igreja em João Pessoa. Então de todo jeito nós estamos na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a igreja. Agora ela é muito prática, irmãos, na cidade. Nós não temos como viver a igreja na expressão universal. Porque nós não estamos em todos os lugares para vivê-la. Mas nós podemos viver na nossa cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então Paulo diz que nessa cidade nós precisamos ser dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós precisamos ser dispenseiros do mistério de Deus para a sua casa. Ou seja, para nós que nos reunimos, somos mais próximos, mas também para os outros irmãos que não reúnem conosco, irmão. E principalmente para esses irmãos, por quê? Porque graças ao Senhor pela sua misericórdia e graça e revelação, nós temos conhecido os mistérios de Deus, sim ou não? Amém? Amém? O Senhor tem revelado para nós os mistérios de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. E não somente essa questão do Senhor revelar os mistérios de Deus, mas principalmente o Senhor nos revelou o mistério da sua vontade, irmão. As pessoas falam muito na vontade de Deus, a vontade de Deus, mas o Senhor revelou para nós não sua vontade. Foi muito mais, Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Ou podemos dizer, o centro da vontade de Deus. Qual é, irmãos? De tornar a congregar em Cristo
todas as coisas, nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver, Efésios capítulo 1. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Somos melhores que os outros irmãos? Não, de forma nenhuma. Mas por que o Senhor revelou isso para nós? Porque o Senhor espera que nós cooperemos com Ele. Amém? Amém? Não porque somos melhores, de forma nenhuma. Efésios 1:9. Amém? Ele desvendou para nós. A palavra desvendou é removendo véus. Senhor Jesus. Aquilo que é um mistério está oculto, está escondido. Mas aí Deus ele descortina para nós. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que nós enxergamos isso? Pelos olhos espirituais. Paulo ora ali, né, em Efésios capítulo 1, quando ele vai falar da igreja, é o livro que melhor fala da igreja. É o livro de Paulo aos Efésios. Então ele ora ali para que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos dê espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do nosso coração, para que a gente possa saber qual a esperança do nosso chamamento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus, irmãos, Ele espera que a gente saiba por que Ele nos chamou. Se a gente não souber para que o Senhor nos chamou, nós ficamos como o povo de Israel vagando no deserto. Vocês sabem por que Josué e Caleb, eles não vagaram no deserto? Porque eles nunca perderam o foco, porque o Senhor tirou o povo de Israel do Egito para Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. E para onde o Senhor está nos levando? Para a sua glória, irmãos. Que não percamos isso de vista. E Ele faz todas as coisas cooperarem para nos conduzir a essa glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então Efésios 1:9 diz o quê? Desvendando-nos, ou seja, desvendando a nós. Amém? A nós que, irmãos? Nós que já conhecemos esse mistério. Aí diz o quê? O mistério, não é um mistério, é o mistério da sua vontade. Que mais? Segundo o seu bom prazer que propusera em Cristo. Qual é? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. O quê? Todas as coisas, tanto as do céu. Então no universo existe todas as coisas, céu e terra. A gente viu já em várias mensagens que o céu, por causa da rebelião de Satanás, ele caiu numa desordem. E a gente viu que a terra, por causa da queda do homem, caiu numa desordem. Mas Deus em Cristo veio restaurar todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que Deus ele começa a se encabeçar de Cristo, irmãos? Apocalipse capítulo 2 e 3 fala que Deus começa a encabeçar todas as coisas por meio de Cristo na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo ele precisa ser o cabeça como ele é na igreja. Ele primeiro precisa encabeçar a minha vida e precisa encabeçar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Por isso, quando é que Paulo fala de maneira clara que Cristo é o cabeça? Colossenses. Aquela carta ali, Paulo, ele entra nas profundezas de Deus pelo Espírito, segundo ele fala em 1 Coríntios capítulo 2, e ele nos revela que Cristo, ele é o cabeça. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele tem a primazia em tudo. Irmãos, o Senhor tem a primazia na nossa vida? Será que o Senhor realmente ele é primeiro lugar na nossa vida? Cristo é o primeiro lugar na nossa vida? Irmãos, essa é a obra que o Espírito Santo está realizando em nós. O Espírito Santo está nos convergindo a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós, a igreja, formos convergidos a Cristo, quando Cristo for o cabeça reinante sobre a igreja, aí agora a igreja, Cristo por meio da igreja, vai governar o mundo e restaurar Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas primeiro começa por mim e por você, irmãos. Não pensemos tão longe. Primeiro começa por mim e por você. Quanto mais a gente for encabeçado por Cristo, maior será, irmãos, a bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Por que eu digo isso?
Porque Deus nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Onde é? Em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Por isso que no alimento diário o irmão diz que em Cristo está a solução para todos os problemas. Não é? Você vê que 1 Coríntios vai falar de vários problemas que a igreja em Corinto tinha. Quem era a igreja em Corinto? Eram os que creram no Evangelho, que viviam na cidade de Corinto. Mas tinham todos aqueles problemas. Aí o que é que Paulo fala? Paulo começa a mostrar em cada capítulo um aspecto da riqueza de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como esses dispenseiros, irmãos, na casa de Deus, Deus espera que a gente dispense esses mistérios de Deus. Amém? E o que se requer de um ministro? Eu procurei um verso muito rico no Antigo Testamento que vai falar para nós o que Deus quer do seu ministro. Amém? Vamos abrir aí em Crônicas, 2 Crônicas 29, verso 11. Oh Senhor Jesus, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, não é verdade? Aí diz assim, ó, 2 Crônicas 29, 11. Irmãos, prestem atenção em cada palavra que o Senhor vai falar aqui para nós. Quando eu estava meditando nessa porção aqui, irmãos, o Senhor falou ao meu coração. Às vezes eu tenho sido negligente, mas a primeira coisa que o Senhor quer é que nós não sejamos negligentes. Louvado seja o nome do Senhor. É que sejamos sensatos, prudentes. Lembra das virgens nécias, das virgens prudentes? As virgens nécias, elas eram negligentes. As virgens prudentes, elas eram sábias. Elas eram prudentes. Então diz assim, ó, vamos lá. Filhos meus. Amém? O que é que acontece? Não sejais negligentes. Por quê? Pois o Senhor vos escolheu. Para quê? Para estardes diante dele. Primeira coisa que o ministro precisa, estar diante do Senhor. Isso fala da nossa comunhão com o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, eu não posso ter comunhão por cristiano. Cristiano não pode ter comunhão por mim. Mas eu posso encorajá-lo, ele pode me encorajar. Mas sou eu que devo estar na presença do Senhor. Sou eu que devo dizer, Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, eu preciso da tua comunhão. A gente vai ver em Atos capítulo 26, que Paulo diz como é que um ministro de Deus é produzido. E a gente vai ver que o ministro de Deus, para ser produzido, ele não precisa de muito conhecimento da verdade. Antes, ele precisa da presença de Deus. Tá vendo? Aí diz o quê? Para estardes na sua presença, que mais? Diante dele, para o servirdes. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós somos servos de Deus, irmãos. Nós somos servos de Cristo. Mas como é que nós servimos ao Senhor? Não é de qualquer maneira, é na presença do Senhor. Amém? É em comunhão com o Senhor. Ricardo compartilhou isso ontem. Quando nós servimos na comunhão com Deus, nós matamos o nosso eu, irmãos. Amém? Você sabe quem é que mais gosta de não estar na presença de Deus? É o meu eu e o teu eu. Até nosso eu gosta de servir a Deus, mas não na presença dele. É como se o nosso eu não suportasse a glória de Deus. É como se o nosso eu, quando visse a glória de Deus, ele visse a morte dele. Por isso que a gente não gosta. Ah, é para fazer? Eu vou fazer. Ah, é para liberar uma mensagem? Eu vou liberar uma mensagem. Ah, é para sair para pregar o evangelho? Eu vou sair para pregar o evangelho. Mas antes, é para a gente estar na presença de Deus. Amém, amém, irmãos? Amém. Tem uma passagem que o Senhor diz assim: os sacerdotes não perguntam por mim. Quem são os sacerdotes? Os que serviam o povo de Israel. Resultado, o que é que os sacerdotes estavam dando? Algo de Deus? Não, algo deles mesmos. Paulo não deu aos coríntios algo dele. Paulo deu aos coríntios algo de Deus. Porque Paulo estava na presença de Deus. Paulo era um dispenseiro dos mistérios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí não para por aqui, aí diz que mais? Para ser de seus ministros. Amém? Vamos ler, irmãos? Para ser de seus ministros. E que mais? E queimardes incenso. O que é queimar incenso? Se você olhar para o tabernáculo ele tinha 3 partes. A parte exterior, átrio exterior, ali ficava o altar de holocausto e a bacia de bronze. Quando você passava o primeiro véu, você entrava no santo lugar. Ali naquele santo lugar você tinha o candelabro com suas lâmpadas e a mesa dos pães da presença. E quando você adentrava um pouco mais, junto ao segundo véu, o véu que dividia o santo lugar do santo dos santos, tinha um altar. E ali é o altar de incenso. E aquele altar de incenso ali era para quê? Para queimar incenso. O que isso representa? As nossas orações em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Só que no Novo Testamento o véu foi rasgado. E agora, se você lê Hebreus, Paulo vai dizer que o altar de incenso está no Santo dos Santos. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quando eu estou orando, eu estou contemplando o Senhor. Senhor Jesus. Porque no Santo dos Santos ficava o quê? Não tinha a lâmpada, não tinha como é que se diz? O candelabro com as lâmpadas, então não havia o quê? Luz do candelabro. E não tinha a luz do sol, como tem no átrio exterior. Então qual era a única luz que tinha no Santo dos Santos? A luz da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Paulo em 2 Coríntios 3,17 vai dizer: todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos valorizar essa comunhão íntima com Deus. Para isso Ele nos chamou primeiramente. Não para servi-lo, mas para estarmos em sua presença. Senhor Jesus. Agora vamos ver como Paulo diz que como ministro é preparado. Abra aí Atos. Senhor, louvado seja teu nome. Atos capítulo 26. Paulo, ele dá 2 testemunhos segundo o escrito de Lucas no livro de Atos. Sobre a vida de Paulo, Atos 9 narra sua conversão, seu chamamento, quando o Senhor apareceu para ele, quando o Deus da glória apareceu para Paulo, no caminho a Damasco. E aí a vida de Paulo é mudada. Mas Atos 22 e Atos 26 é o testemunho que Paulo dá diante dos reis, dessa experiência com Cristo, louvado seja o nome do Senhor. E aqui Atos 26, louvado seja teu nome, Senhor. Venha sempre nos constranger a estarmos em tua presença, Senhor Jesus. Atos 26, verso 16. Irmãos, quanto mais o Senhor aparece para nós, mais nós somos constituídos ministros dele. Amém? Olha só, Atos 26, verso 16, que diz? Olha a experiência de Paulo. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Presta atenção agora. Porque por isto te apareci. Que por isto? Qual a razão que o Senhor apareceu a Paulo? Para quê? Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Irmãos, o Senhor não tem intenção de nos dar nada fora dele, porque ele é o que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que é que tornou Paulo ministro? Primeiro, a aparição de Cristo para ele. Depois, as várias aparições de Cristo na vida de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então é assim que o ministro é constituído. Não é pelo muito saber da Bíblia. Não é por saber cantar. Não é por saber fazer algo. Deus não está preocupado, irmão, com o que nós sabemos fazer. Não. Mas o ministro, ele é resultado da comunhão íntima com Deus. Amém? Você pode ser um ministro? Amém, irmãos? Amém. Nós podemos ser ministros. Louvado seja o nome do Senhor. Então qual é o primeiro passo? Precisamos buscar ter comunhão íntima com o Senhor. Amém? Senhor Jesus. E aí, irmãos, voltando lá, né, para
1 Coríntios capítulo 4, verso 1, que me chamou também muito a atenção. Paulo vai dizer assim, verso 2. Então a gente viu que os dispenseiros são aqueles que dispensam os mistérios de Deus, não é? Mas aí agora ele vai dizer no verso 2, ora, 1 Coríntios 4, 2, ora, além disso o quê? Do que ele falou no verso 1. Ele diz o quê? O que se requer dos dispenseiros é o quê? É que cada um deles seja encontrado fiel. Diga, Senhor, eu preciso ser achado fiel. Senhor, eu preciso ser achado fiel. O que o Senhor espera dos dispenseiros não é que cada um dispense o máximo possível, ou que se esmere para dispensar o máximo possível. Não, é que você seja achado fiel àquilo que o Senhor te deu, irmãos. Amém? Isso é rico demais. Isso, de certa maneira, tira um peso sobre nós, porque nós só precisamos estar na presença do Senhor e sermos achados fiéis. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? E agora eu quero compartilhar um pouco mais, irmãos, sobre essa questão de ministro. Abra aí, 1 Timóteo, capítulo 4. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Então Paulo, ele fala a questão de ser ministro, né? Mas Paulo, ele falando para Timóteo também, ele disse que Timóteo precisava também ser ministro. E 1 Timóteo capítulo 4, verso 6. O que é que um ministro de Deus ele faz? O que é que um ministro de Cristo ele faz? Ele faz o quê? Ele, verso 6, diz o quê? Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Como? Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então o ministro ele precisa estar alimentado. De que maneira? Com as palavras da fé. Louvado seja o nome do Senhor. E que mais? E da boa doutrina que tens. Ele não só anuncia, ele segue. Amém? Aquilo que eu anuncio, irmãos, eu preciso seguir. Porque se eu anuncio algo e eu não sigo, eu sou um falso. Eu não serei um bom ministro, eu estou sendo um falso ministro. Amém? Mas o Senhor quer que nós sejamos bom ministro de Cristo Jesus. Senhor Jesus. Aí ele diz, alimentado com as palavras da fé. O que são as palavras da fé? Vamos já parar para pensar? O que são as palavras da fé? As palavras da fé, Paulo vai dizer em Efésios, que são as palavras que trazem a edificação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São as palavras que promovem a edificação nos irmãos, a edificação da igreja. Amém, irmãos? Aí diz aqui assim, e da boa doutrina, ou seja, do bom ensinamento que tens seguido. Amém, irmãos? Nós precisamos seguir o bom ensinamento. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando, irmãos, lá para 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, esses ministros, eles são dispenseiros de Deus. E eles dispensam esses mistérios de Deus. Uma vez eu estava tendo comunhão com um irmão, e eu achei interessante. E eu disse, irmão, você sabe qual é o mistério de Deus? Ele falou, irmão, Deus não tem mais mistério. Aí eu disse, não, irmão. Ele disse, não. Então diga qual é o mistério de Deus. Eu disse, não, irmão, Deus não tem mais mistério, Deus já revelou tudo. Eu disse, mas o irmão poderia me dizer qual é o mistério de Deus? Porque graças ao Senhor eu sei dizer qual é o mistério de Deus e está na palavra de Deus. Eu disse, onde é que você viu isso? Que Deus tem mistério. Eu disse, na palavra de Deus, irmão. Que Deus tem mistério? Sim, irmão. E não diz que Deus só tem mistérios, que Deus tem mistérios. Aí ele pegou e disse, então me mostre. Eu disse, pois não, irmão. Aí eu fui mostrar ao irmão. Primeiro, aí Colossenses,
Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2. Senhor Jesus. Verso 2. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, quando eu compartilhei com ele e mostrei isso para ele, ele disse, eu nunca tinha visto isso. Quantas vezes eu li esse verso aqui, eu nunca tinha visto isso. E ele é um pastor, irmão. Ele é um pastor. Aí eu digo misericórdia para a gente, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Não brinque não, irmãos. Não pense que o Senhor está dispensando para nós, revelando os seus mistérios. Se a gente não se aprontar, como a vontade dele tem sido revelada para nós, nós receberemos muitos açoites. Porque Deus é justo. Mas Deus não quer nos açoitar. Deus quer nos fazer vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Esses mistérios revelados não é para nos tornar conhecedores de mistérios. Não. É para que possamos cumprir a vontade de Deus. Senhor Jesus. Então Colossenses 2:2 diz assim, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntuamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Irmãos, que palavras! Não é só convicção, é toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Olha que coisa, irmãos. Isso é uma mente sóbria. Amém? Aí diz o quê? Para compreenderem plenamente o quê? O mistério de Deus, Cristo. Quem é o mistério de Deus? Quem é o mistério de Deus? Aí ele vai dizer no verso 3, em quem? Em Cristo o quê? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos. Aí você vai dizer, como é que eu vou então conhecer essa sabedoria e esse conhecimento, esses tesouros? Como é que eu vou conhecer? Se estão escondidos. Abra aí 1 Coríntios capítulo 2. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Como é que eu vou conhecer isso? Como é que eu vou conhecer o que está em Cristo, que são todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Como eu vou conhecer isso? A nós foi dado conhecer, irmãos. Amém? 1 Coríntios 2, verso 9 e 10. Vamos ler bem forte. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Você ama o Senhor? Nossos olhos vão ver aquilo que olho nenhum viu. Irmãos, isso é rico demais. Nossos ouvidos vão ouvir aquilo que ouvidos nenhum ouviu. E jamais entrou no coração do homem. Como isso é possível? Aí o verso 10 vai dizer, mas Deus, diga mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmão, nós podemos conhecer as profundezas de Deus. Essa palavra profundezas é a mesma que para entranháveis afetos de Deus. Nós podemos conhecer os pânquinon de Deus, irmão. Pelo Espírito que nos foi dado. Por isso o Senhor está o tempo todo falando para nós, anda no Espírito, vive no Espírito, que sejamos guiados pelo Espírito. Por que é que um crente maduro, ele é maduro quando ele é guiado pelo Espírito? Porque ele conhece a Deus, ele conhece as profundezas de Deus. Amém, irmãos? Você pode conhecer, eu posso conhecer, porque nós temos o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Você deseja isso? Você deseja no seu coração conhecer as profundezas de Deus? Moisés desejou conhecer os caminhos, mas Moisés não tinha esse Espírito habitando nele. Nós temos esse Espírito mesclado ao nosso Espírito, irmão.
E a nós foi dado conhecermos até as profundezas de Deus. O que está no mais íntimo do coração de Deus, nós podemos conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Basta só o quê? Eu querer. O Senhor já está disponível para nós. Amém? Porque Ele já nos abençoou. Do lado de Deus, Ele já nos abençoou. Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus. E ainda, irmãos, qual o outro mistério? Qual o outro mistério? Aí eu disse para ele, não só tem esse outro não, só tem esse não, tem outro. E qual o outro mistério? O mistério de Cristo. E qual é o mistério de Cristo? Os irmãos sabem qual é o mistério de Cristo? Onde é que nós podemos ver de maneira clara na Bíblia? Que a igreja é o mistério de Cristo. Onde é que nós podemos ver isso de maneira clara na Bíblia? Amém, Ricardo? Mateus 16. Verso quanto, irmãos? Senhor Jesus. Mateus 16. Naquela passagem ali, o Senhor tira os discípulos de Jerusalém. Por que o Senhor tira de Jerusalém? Porque ali em Jerusalém havia um ensinamento. Na verdade, havia vários ensinamentos. Havia o ensinamento de Herodes, havia o ensinamento dos escribas, o ensinamento dos fariseus e o ensinamento dos saduceus. E isso confundia a mente dos discípulos. Então o Senhor precisou levá-los para um lugar virgem, para um lugar onde não havia ensinamentos. Para quê? Para o Senhor revelar a maior revelação da Bíblia. Qual é? Cristo e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eles são levados para Cesareia de Filipe. E sabe o que é Cesareia de Filipe? É o meu espírito, é o teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o único lugar em nós que Satanás não pode tocar, o único lugar em nós que o mundo não pode influenciar, é o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Por isso que Paulo vai dizer, a mente posta no espírito é vida e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele vai dizer aqui assim, né? O verso 16. A grande revelação. Olha essa revelação em conjunto. E a partir daí, em todos os outros livros da Bíblia, essa revelação ela é desenvolvida pelas profundezas de Deus reveladas. Aí vai dizer assim, ó. Verso 16. Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí de onde veio essa revelação? Verso 17. Então Jesus lhe afirmou a quem? A Pedro, dizendo o quê? Bem-aventurado Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quem revelou a Pedro que Cristo é o Filho do Deus vivo? O Pai. Então Cristo é o mistério de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas parou por aí? Não. Aí o Senhor diz o quê? Verso 17. Olha o que é que diz. Também, verso 18. Também. Não parou por aí, irmãos. Também. O Senhor também tem algo. O que é que diz? Também eu te digo. Que mais? Que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Cristo agora, Jesus, ele revela algo a mais a Pedro. Que tu és Pedro. A palavra Pedro aqui é Petros, pedrinha. Que tu és uma pedrinha. E sobre essa rocha, o quê? A revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo e a pessoa de Cristo. O Senhor iria edificar a sua igreja. De quem é a igreja? A igreja é de Cristo, irmãos. Amém? Você pode dizer que a igreja é de Deus? Sim, porque Cristo é Deus. Amém? Então, irmãos, vocês percebem? Aí, essa revelação de que Deus revelou Cristo, o Filho do Deus vivo, e de que Cristo revelou a igreja
como aquilo que Cristo está edificando, vocês acham que é pequena coisa? O Senhor olhou para Simão e disse: bem-aventurado você é. Irmão, quando nós conhecemos isso, nós somos bem-aventurados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aí para Efésios capítulo 32, ou Efésios capítulo 5. Senhor Jesus. Verso 32. Será que é pequeno saber que Cristo é o Filho de Deus? Irmão, vocês acham que as pessoas no mundo sabem isso? Será que é pequeno saber que a igreja é aquilo que Cristo está edificando? Irmãos, eu pergunto para os irmãos, se vocês estiverem em comunhão, conversar com alguns irmãos, o conceito de igreja ainda é humano para os irmãos. O conceito de igreja é um templo. Os irmãos dizem, não, a gente é a igreja, mas a gente não vê forte convicção no que eles dizem. Sabe por que eles dizem isso? Como para se dizer assim, eu também sei. Mas se você for provar que eles sabem, eles não vão saber dizer, irmãos. Eles não vão saber falar. Mas nós não somos melhores, é o que eu estou falando para os irmãos. Não é porque nós somos melhores, é porque aprove a Deus revelar a nós, irmãos. Amém? E para que o Senhor nos revelou? Como o Ricardo sempre diz, para ficar só para a gente? Para a gente se tornar apenas só conhecedor? Não, é para a gente viver e também mostrar para as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o que, irmãos? Grande. Não é pequeno. Grande. O que é grande, Paulo? É este mistério. Que mistério? Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Diga, grande é esse mistério. Diga, grande é esse mistério. Diga, Senhor, obrigado. Porque jamais eu por mim mesmo poderia conhecer esse grande mistério se o Senhor não me revelasse. Cristo e a igreja. Grande é esse mistério. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Cristo e a igreja, eles juntam, formam um outro grande mistério. Qual é esse outro grande mistério que Cristo e a igreja formam? 1 Timóteo capítulo 3. Senhor Jesus. Aí eu fui falando mistério, irmão, falei, irmão, não sabia nada disso. Eu disse, irmão, lá em Mateus já começa a falar dos mistérios do reino dos céus. Ele, irmão, é mistérios. É no plural, irmão, não é mistério. É mistério. A única vez que usa o mistério é o mistério da sua vontade. E quando eu falei sobre o mistério da vontade, ele fez, irmão, eu nunca tinha visto isso. Esse irmão, você vê que você diz, irmão, Deus tem uma vontade para você na sua vida. Aí sabe qual é a vontade que você diz que Deus tem para a vida daquele irmão? É que aquele irmão, Deus vai fazer algo na vida daquele irmão, para aquele irmão. Irmão, Deus tem algo para você na sua vida, mas você nunca diz, irmão, Deus tem algo em você para ele. Porque esse é o mistério da vontade de Deus. É que nós somos para ele. Amém? O que é que Paulo disse ontem? Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a morte, a vida, tudo é vós. Diga, tudo é meu. Tudo é nosso. E nós de Cristo. E Cristo de Deus. Vocês estão vendo, irmãos? Tudo é nosso. Mas tudo não é nosso só para ser nosso. Nós não somos o centro. O centro é Cristo. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer aqui assim, né? Me ajuda aí, irmãos, o que é que eu ia falar? Sim, 1 Timóteo 3,16. Amém? Esse outro grande mistério, irmão. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. Senhor, louvado seja o teu nome. Ele vai falar aqui de um outro grande mistério. Olha só. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. O quê? Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios,
crido no mundo, recebido na glória. Aqui Paulo está falando, louvado seja o nome do Senhor. Aqui Paulo está falando da experiência de Cristo. Mas agora, irmãos, Cristo ele tornou-se o Espírito. Amém? E agora Cristo está onde? À destra de Deus, nas alturas e no nosso espírito. E agora o que é que Cristo espera no nosso espírito? Que nós também possamos expressá-lo, irmãos. Amém? Senhor Jesus. E o irmão ele faz uma pergunta interessante. O que é que você tem expressado no seu viver? Né? O que é que nós temos expressado no nosso viver? Mas, irmãos, aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la em cada um de nós. Mas sabe, eu percebo que o Senhor, ele diz assim, eu vou completar porque a obra é minha. Mas sabe o que ele espera? É que você diga assim, Senhor, completa hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, me faz essa pessoa hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Aí vamos voltar lá para 1 Coríntios 4. 1 Coríntios capítulo 4. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos ser esses dispenseiros, né, irmãos? E o verso 2, né? Aí ele vai dizer, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Seja encontrado fiel. E aí vamos lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus. Amém? Oh, Senhor Jesus. O Senhor vai fazer uma pergunta para nós nessa manhã. Amém? Ele não diz assim, é você o servo fiel. Ele diz quem é. Sabe por que ele diz quem é? Porque ele espera uma reação minha e sua. Ele espera um desejo em nós de sermos encontrados fiéis diante dele. Vamos lá? Mateus capítulo 24, a partir do verso 45, diz o quê? Quem é? Pois o servo fiel e prudente. Que mais? A quem o Senhor confiou os seus conservos. Para quê? Para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Está vendo aí? Dispenseiros. Os conservos são quem? Irmãos, estão na mesma casa. Então o que é que eles têm que fazer? Dar o quê? O sustento. Dar o quê? As palavras da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz o quê? Bem-aventurado. Amém, irmãos? Bem-aventurado. Quem é, pois, o servo fiel? Amém? Você é um servo fiel? Eu desejo ser um servo fiel, irmãos. Amém? Aí diz o quê? Bem-aventurado. Aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Assim fazendo o quê? Alimentando seus conservos. Louvado seja o nome do Senhor. Alimentando os irmãos que não reúnem conosco. Amém? Alimentando os irmãos que um dia deixaram de reunir e a gente não sabe onde os irmãos estão. Sabe qual foi meu sentimento, irmãos, nessa mensagem? Principalmente diante dessa palavra. Era que a gente orasse ao Senhor. E a gente colocasse diante do Senhor um irmão que deixou de reunir. Amém. Não é para você trazer o irmão, não. É para você alimentá-lo. É para a gente alimentar. Amém? Vamos orar ao Senhor? Amém. E aquele irmão que o Senhor lembrar a você, irmãos, vamos colocar diante do Senhor e vamos procurar esses irmãos. Amém? Paulo diz assim, quanto ao zelo, né? Romanos, né? Não sejais preguiçosos. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos alimentar nossos conservos? Aí ele vai dizer o quê? Vamos lá, para terminar. Senhor Jesus, em verdade vos digo que Ele confiará todos os seus bens. O Senhor diz, quem é fiel no pouco,
é fiel no muito. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer que você seja fiel só naquilo que Ele lhe deu, irmãos. Amém? Aí Ele vai dizer o quê? Mas se aquele servo, esse mesmo servo, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, ele não precisa nem demonstrar algo, só disser consigo mesmo. O que é que acontece? Meu Senhor demora-se. O que mais? E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. O que é que acontece? Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera e em hora que não sabe. Verso 51. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas você acha que o Senhor quer isso para nós? Não, o Senhor tem preparado para nós a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem preparado a glória dele para nós. A glória dele nós vamos participar em 3 instâncias. Primeiro hoje, como é que nós participamos da glória hoje do Senhor? 2 Coríntios 3,17. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Mas agora vai vir uma nova glória. Qual é a outra glória? Qual é o outro estágio de glória? A glória de reinar com Cristo no reino milenar. Amém? E por fim, qual vai ser a última glória? Ou melhor, a glória eterna. A glória na Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Mas só há uma classe de cristãos que vão participar da glória no reino. Sabe qual é? Aqueles que foi encontrado fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor, irmãos, pois nos ache fazendo assim. Ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que nós possamos orar diante do Senhor. Que nós possamos colocar diante do Senhor. Porque primeiro um ministro foi chamado para estar na presença dele. Para depois servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, com respeito à questão da palavra de servir. Servir. O irmão, ele compartilha no alimento diário. Quem vai começar a seguir a Cristo vai sofrer perseguição. Não é? Ele não diz isso? O que nós precisamos aprender com o Senhor? Sermos resilientes. Amém? E Paulo vai dizer assim, aquele que era blasfemado, não blasfemava. Aquele que era caluniado, não caluniava. Aquele que era esbofeteado, não esbofeteava. Antes, ele entregava a tudo aquele que julga todas as coisas. Irmãos, Deus não espera de nós uma reação quanto às pessoas. Deixa com o Senhor. O que Deus espera de nós é que nós possamos entregar tudo ao Senhor. O irmão, ele fala do irmão Dong, né? Irmão, só quem sabe aquilo ali é o Senhor. O que aquele irmão passou, aquela pressão que o irmão passou. Porque você sabe qual é o maior sofrimento que você pode passar? É a injustiça, irmão. E você sabe que esse é o principal aperfeiçoamento de Deus para a nossa vida? Porque não tem mais nada para matar nosso eu do que a injustiça. Todos os sofrimentos pelos quais Cristo passou foram injustos. Mas foram esses sofrimentos que ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Amém? Tem sofrimentos, irmãos, que são resultado de nossos erros. E esses Deus nos corrige. Mas os sofrimentos que nós sofremos por injustiça por causa do Senhor, esse Deus nos aperfeiçoa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E você quer ver que isso faz parte do reino? Abra aí Mateus capítulo 5. Senhor Jesus. Irmão, você está sofrendo alguma injustiça? Você está sofrendo alguma injustiça, irmão? Se você está sofrendo alguma injustiça, o Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã. Amém? Verso 10. Amém? Primeiro ele vai falar perseguidos por causa da justiça. Amém? Vamos lá. Mateus 5:10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles... Verso 11. Bem-aventurados sois, vos injuriarem, vos perseguirem
e mentindo disserem todo o mal contra vós. O que é para a gente fazer? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vocês lembram de Estevão? Como foi que eles arranjaram um motivo para matar Estevão? Do mesmo jeito que eles arranjaram um motivo para matar Cristo: injustiça, mentira. Estevão, ele estava diante do Sinédrio falando as palavras de Deus, as quais Deus falou por Moisés, as quais Deus falou pelos profetas. Quando eles viram tal sabedoria em Estevão, eles ficaram envergonhados. Então o que eles podiam fazer? Não podiam fazer nada, porque o Espírito dava sabedoria a Estevão, e ele falava coisas que nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum conhecedor daquela época conhecia. Então o que eles fizeram? Eles subornaram 2 homens para mentirem, para dizer que Estevão, por onde andava, falava contra Moisés e contra o templo. Veja se não foi isso que disseram a respeito de Jesus. Veja se não foi isso que disseram a respeito de Paulo. Quando ele estava lá em Roma, né? Como ele estava lá em Jerusalém, aliás, quando ele estava quando ele estava aceitando o voto de Nazireu, quando os judeus chegam da Ásia, diz o quê? Senhores, socorro, é esse homem que coloca no templo gentios e fala contra Moisés e contra o templo. Paulo falava contra Moisés e contra o templo? Estevão falou contra Moisés e contra o templo? Jesus falou contra Moisés e contra o templo? Não, irmãos. O que Jesus falou, o que Estevão falou e o que Paulo falou foi a justiça de Deus. Mas e por que eles foram mortos? Porque mentiram. Mentiram. Irmãos, percebe? Mentiram. E o resultado? Eles mataram. Mas qual é o resultado para Estevão? Grande é o galardão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o galardão de Paulo. Grande é o galardão de Pedro. E o Senhor quer dar esse galardão para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Por quê? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Mas por outro lado, Deus é justo. Amém? Então, irmãos, se nós possamos ser encontrados fiéis, e que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? E o que primeiramente o Senhor quer de nós é que nós estejamos na presença dEle. Amém? Estejamos em comunhão com o Senhor. Irmãos, se nós estivermos em comunhão com o Senhor, a gente vai estar edificando com ouro, prata e pedras preciosas. Amém? Se nós estivermos em comunhão com o Senhor, se nós estivermos no Senhor, o que é que vai acontecer? O nosso trabalho não é vão. Amém? Vamos terminar com esse verso? 1 Coríntios 15, Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Oh, Senhor Jesus. O verso 58. Amém? Senhor Jesus, diz o quê? Inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho... Vocês perceberam o que Paulo está dizendo aqui? Ele diz assim, primeiro em relação à obra do Senhor. Ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Mas ele não diz, sabendo que na obra do Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele diz, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Então, o que na verdade o Senhor está fazendo, falando essas palavras para nós, nos chamando a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você quando acordou hoje pela manhã, você invocou o nome do Senhor? Você quando acordou hoje pela manhã, você orou ao Senhor? Irmãos, que o Senhor tinha primazia na nossa vida, em tudo e em todas as coisas. Amém? Colossenses vai dizer assim: se Cristo for primazia na nossa vida,
Ele vai sustentar todas as coisas, irmãos. Ele vai sustentar seu trabalho, Ele vai sustentar seu casamento, Ele vai sustentar tudo na sua vida, porque Ele é a primazia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nele tudo sobrevive. Amém? Irmãos, as coisas não vão sobreviver pelos nossos esforços. Não, não vão. Antes, vão sobreviver se nós dermos a Cristo a primazia na nossa vida. Amém? Nós não estamos aqui, irmãos, trabalhando para edificar algo nessa terra. Nós estamos aqui com um único objetivo: edificar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que não é algo dessa terra, é algo dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, o irmão ele disse uma frase que eu achei muito interessante em uma das mensagens que eu escutei. Ele disse assim: irmãos, quando Deus pede para a gente entender o que Ele quer de nós, não é que Ele esteja falando algo diferente do que nós somos. Não. Porque Ele já nos fez nascer dEle. E para aquilo que nós nascemos, nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele diz que todas as vezes que eu e você, quando a gente está andando como a gente acha que deve andar, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Deus não está pedindo para a gente ser o que a gente não é. Deus está falando o que a gente já é. Louvado seja o nome do Senhor. E o que Ele quer é que a gente viva isso. Irmãos, nós nascemos do alto. Nós estamos no mundo para testificar que nós nascemos do alto. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, para terminar, ele diz uma palavra muito forte. Muito, muito forte. Ele disse: irmãos, não precisamos ir muito longe para testemunhar isso. Primeiro, precisa ser na minha casa. Segundo, precisa ser no meio dos meus parentes. Terceiro, precisa ser no meu trabalho, no meu viver social. E quarto, precisa ser no reunir com os irmãos. Sabe por que ele coloca em quarto no reunir? Porque se na minha casa, no meu viver e no meu trabalho for real, o reunir será real. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, se nós possamos, irmãos, diante do Senhor, viver tal realidade. Amém? E Paulo diz assim em Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem é que faz morrer? Somos nós, irmãos. Somos nós. Um irmão não pode fazer minha natureza terrena morrer. Nem Deus pode fazer minha natureza terrena morrer. Mas Deus espera que nós façamos a nossa natureza terrena morrer. Mas como é que nós fazemos isso? Por nossos próprios esforços? Não. Paulo vai dizer em Romanos: se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, fica para nós esse encorajamento. Nós estamos vivendo os últimos dias. A plenitude dos tempos já entrou quando Deus enviou seu Filho. E nós estamos vivendo os últimos dias. Irmãos, eu não sei, só o Senhor sabe como está a sua vida. Eu sei como está a minha diante do Senhor. E o que nós precisamos, irmãos, é que nesses últimos dias nós possamos nos abrir totalmente ao Senhor. Eu erro, os irmãos erram, mas não olhemos para os nossos erros, olhemos para o Senhor. Amém? O irmão disse assim: o que fez Pedro ser um vencedor? Ele agia todo atabalhoado. Ele era forte na sua vontade, ele agia de toda maneira, mas tinha um segredo em Pedro: ele tinha um coração para o Senhor. Amém, irmãos? Irmão, o hipócrita, ele não tem um coração para Deus. Ele tem até as expressões externas para Deus diante dos homens, mas eles não têm um coração para Deus. E Deus não vê como vê os homens, Deus vê o coração. Não importa como você reúne, irmãos. O que importa é, se a gente reunir com o coração para o Senhor, que o Senhor trabalha em nós, o Senhor vai completar essa obra hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E eu creio que nós temos esse coração para o Senhor. Amém? Porque essa questão dos irmãos encorajar os irmãos a irem para as conferências. Eu mesmo, irmão, eu não vou mentir para os irmãos, eu tenho me desencorajado em ir para conferências. Eu tenho me desencorajado.
E eu tenho colocado diante do Senhor, eu tenho orado diante do Senhor, e muitas vezes eu digo, Senhor, me encoraje a voltar aí para a conferência, irmão, porque eu participava de todas as conferências. É muito bom, irmão, é muito rico você conhecer mais irmãos, você mais encorajado com a palavra atual, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que os irmãos aqui estão, podemos dizer, inquietos, porque o desejo dos irmãos é que os jovens e adolescentes fossem participar dessa conferência que vai ter no Mar Dunas. Mas qual é o desejo dos irmãos? É o desejo de Roseni? É o desejo de Ricardo? É o desejo dos irmãos que estão à frente do serviço de adolescentes? Não, esse desejo é do Senhor. Amém, irmãos? É para guardar os jovens, para guardar os adolescentes, porque se a gente ficar só em apenas reunir aqui, irmãos, a gente vai ser distraído, e a gente sabe que a gente é distraído. Sabe qual é o pior problema nosso? É que a gente sabe que vai ser distraído e a gente não escolhe ser salvo pelo Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor. Tem até a quinta-feira. Tem quantos irmãos? Tem 15, né, Roseni? Já aumentou? Olha aí, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então que possamos, irmãos, valorizar. Irmãos, o que o Senhor tem para nós é maravilhoso. Se a gente vê com os olhos naturais, não vai ser. Mas se a gente vê com os olhos espirituais, nós iremos ver que nós somos bem-aventurados. Porque olhos não viram e a gente vê. Ouvidos não ouviram e a gente ouve. E o que Deus tem preparado para nós, nosso coração ainda não conheceu plenamente. Amém? Que o Senhor possa continuar trabalhando em nós. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? 10 minutos, vamos multiplicar, irmãos.